E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a segunda parte da apostila 2, que é sobre genética, tá? É um tema que eu gosto bastante, né? Era para ser um tema quando eu estava na faculdade, né? Era tema do meu TCC, mas por falta de tempo, sabe? Eu não consegui fazer, eu não consegui ir para outra instituição estudar, mas, gente, ó. Quando vocês tiverem oportunidades, abracem, dá um jeito, gente, porque olha, eu vou falar, é um arrependimento que eu tenho, viu? Mas bora, bola para frente, deu tudo certo, né? Em outros caminhos, né? Mas deu tudo certo. Então, bora agradecer e vamos fazer a nossa aula de hoje, né? Vocês já se perguntaram o seguinte: mas fulano tiveram um filho, mas o filho tem olho azul, mas os pais têm olhos castanhos, por quê? Né? Da onde vem esses olhos azuis? Aí vem um e fala assim: não, o avô dele tem olho azul, o avô paterno. Então, assim, às vezes as características que a gente herda, né, as semelhanças, as nossas fisionomias, não vêm de um parentesco próximo como do nosso pai e da nossa mãe. Às vezes vem de hereditariedades mais atrás, né? Ao longo de toda a história... Desculpa, gente. Esse tempo seco tá horrível. Ao longo de toda a história registrada, as pessoas ao redor do mundo compreendiam que semelhantes geram semelhantes. Os filhos se assemelham aos seus genitores. A semente de uma árvore que contém frutos saborosos, por sua vez, crescerá como uma árvore carregada com frutos saborosos. A tribo ameríndia Hopi, no sudoeste dos Estados Unidos, compreendiam que se eles plantassem um grão de milho vermelho em seus campos, ele cresceria como uma planta que também forneceria grãos vermelhos. Há cerca de 100 anos apenas começamos a compreender os mecanismos por trás das heranças de características que todos hoje seres vivos têm hoje, né? Era o início do estudo da genética, né? Era o início dela. Então, a genética é uma coisa nova, tá? O estudo dos genes é uma coisa nova, porque não tinha aparelhos o suficiente para detectar, para estudar esses genes, né? Então, vamos. A formação de um novo indivíduo se inicia com a união das células reprodutivas. No caso dos seres humanos, são os óvulos e os espermatozoides, né? Que, através da fecundação, se origina um novo ser vivo. As plantas vão através do grão de pólen até desce o tubo polínico das flores até chegar no ovário da flor, aonde também ocorre a divisão e ocorre a ocorrência de um novo fruto, certo? No momento da fecundação, forma-se a primeira célula do corpo com as características do pai e da mãe. Literalmente, metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe, 23 de cada um para dar 46, né? E eles se juntam, então vem da mãe, vem do pai, a fecundação se junta formando um ovo, né? Um ovócito. Cadê onde que eu parei? Aqui, lá, que foram transmitidos por meio do DNA presente nos gametas. Então, veio o DNA do pai e o DNA da mãe. Com a duplicação dessa célula inicial, esse DNA vai sendo transmitido para as células filhas e assim sucessivamente, até estar presente em todas as células que constituem o corpo. Da mesma forma como você recebeu o DNA dos seus pais, eles receberam dos seus avós e assim por diante, o que faz de você o resultado da mistura de DNA de muitos antepassados. Olha que legal, né? Às vezes eu já ouvi falar assim, não para mim, mas pessoas falam assim, nossa, mas ela é a cara da bisavó dela, né? Então, assim, umas características que vão aparecer em determinadas gerações, tem características que não aparecem em determinadas gerações, tem doenças, a gente vai ver doenças que são herdadas hereditariamente, e pode pular gerações, aparece numa, na outra não aparece. Então, a genética
ela pode nos surpreender em determinadas partes, né? Em determinadas sessões da nossa vida, né? A hereditariedade, ou seja, a transmissão dessas características biológicas de uma geração a outra, é o objetivo do estudo da genética. Mas não vão pensando que essa hereditariedade é só, será que eu vou ter filhos de olhos azuis? Será que meu filho vai nascer moreno por causa da família, minha família materna? Então, assim, a hereditariedade não é só esse tipo de estudo, tá? Não é só saber se as características que os nossos filhos poderão ter, não. A genética, ela vai muito além disso, né? Ela vai no estudo de doenças, de apresentação dessas doenças, como elas surgiram, como elas são, o estudo a partir delas, para achar uma cura para essa doença. Então, não pensem só nisso, né? Na hereditariedade. E da onde vem isso, né? Quem que manda essa hereditariedade? Da onde que vem? Na maioria dos seres vivos, as informações que determinam as suas características estão codificadas nas moléculas de DNA. Então, o que é o DNA? Imagina uma fita dentro do núcleo da sua célula, tá? É nessa fita que vai ter a sua história, o seu mapa, né? Vai ter lá no DNA. E como que esse DNA é formado? Ele é formado por 4 proteínas, né? Que elas se juntam de maneiras diferentes, em ordens diferentes de cada ser humano. Alguns vírus têm suas informações genéticas contidas numa molécula de RNA. Imagina, o RNA é uma fita, o DNA é 2 fitas, tá bom? Então, o RNA ele é mais simples, então acredita-se que foi o primeiro a aparecer, tá? Durante a evolução. O DNA é uma sigla. O que significa DNA? DNA está em inglês, tá? Né? Gente, eu não sei inglês, gente. Eu preciso aprender inglês urgentemente. Então, DNA é a sigla em inglês de ácido desoxirribonucleico, né? É muito mais fácil decorar isso daqui. Ácido desoxirribonucleico. Chique, né? Essa molécula é formada por nucleotídeos que se unem em pares e formam uma estrutura em dupla hélice. Lembra que eu falei? 2 fitinhas, tá bom? Então, aí essa hélice, ela que faz o quê? Ó, ela fica entrelaçada, tá? Ela forma ela fica dessa forma, tá? Entrelaçada. Cada nucleotídeo, tá? É formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. No DNA, as bases nitrogenadas são quem? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. Nesse primeiro momento, nesse estudo que vocês estão tendo agora, no 9º ano, não é necessário vocês aprofundarem o estudo nessas bases nitrogenadas, tá bom? O porquê do nome, o porquê da função, agora não é o momento. Vai confundir muito a cabeça de vocês. Isso é para biologia, para o ensino médio e, posteriormente, para quem quiser seguir, né, a carreira, né, de biólogo ou química, que também às vezes vocês vão aprender. Então, o que vocês têm que saber? Como é formado o DNA? Por bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. E elas são o quê? Representadas por letras maiúsculas. A adenina é A, a timina é T, a guanina G e a citosina C. O A se junta com o T e o G se junta com o C. Pronto, não se juntam com outros, ok? Para formar a estrutura em dupla hélice, cada fita é complementar e a outra e suas bases nitrogenadas se pareiam. Olha lá, a adenina, o A se liga sempre ao T e o G se liga sempre ao C. Essa é formada a base nitrogenada do nosso DNA. Aqui, ó. O C sempre se junta ao G, ou ao contrário, certo? O G ao C, e o A ao T, ou o T ao A, tá? Isso daqui, pessoal, é a sequência que vai ter no nosso DNA. Elas vão
ser diferentes para cada ser humano, até vai ter algumas coisas que podem ser iguais, podem bater, porém a sequência delas nunca é igual de nenhum, tá? Elas vão ter algumas diferenças, elas vão ter sempre um monte de combinações diferentes, certo? Esse material de apoio eu vou mandar uma foto para vocês, tá? E depois, mais para frente, eu vou mandar um desafio muito legal, tá bom? Então, esse é o DNA, certo? O DNA é duplo, eu tenho dupla hélice, certo? Eu tenho uma fita de cá e uma fita de cá. O RNA, olha só, é uma fita só, olha aqui, esse aqui é o RNA, esse é o DNA, certo? Olha aqui, o DNA, a fita dupla, ok? E esse é o RNA, que é uma fita só. O RNA, o que significa RNA? Tá em inglês também, gente, não sei. RNA significa ácido ribonucleico. Ah, professora, é quase o mesmo nome? É, quase. A única diferença é que no DNA a gente acrescenta o desóxi, né? E no RNA não tem, é só ribonucleico. Tem uma estrutura semelhante ao DNA, mas apresenta apenas uma fita. Os nucleotídeos se diferenciam do DNA, tá? No lugar da timina, do T aqui, no RNA vai ser a uracila, ok? Aí vai ser como? Aqui, ó, vai ser o A com o U, aqui o A e o U, e o G e o C também vai ter no RNA, tá? Não vai ter a timina, vai ter a uracila. Nos seres humanos, as funções do DNA e do RNA estão interligadas. As informações presentes no DNA expressam características físicas por meio da produção de proteínas. Para produzir uma proteína, uma informação contida em um trecho do DNA, chamado de genes, é copiada e levada pelo RNA para partes das células que são responsáveis pela produção de proteína. Então, o que acontece? O DNA faz, o RNA leva, certo? Eu vou tentar fazer essa experiência para vocês verem, tá? Vou tentar gravar num dia que eu não tenho aula e numa próxima aula que eu tiver com vocês, eu vou mostrar, tá? Vou passar mais uns 2 vídeos agora para vocês, em sequência desse, para complementar imagens que eu não tenho aqui na apostila, tá bom? E para vocês compreenderem melhor, certo? Então, continuando com os outros vídeos, tá? Até a próxima!